acompanhar a leitura. A leitura encontra-se em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Leia. Vós, porém, que sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Novamente. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã. Amém? Amém. Amém. Salmos 33 e verso 12. O Senhor está falando a você que está aqui hoje. Sabe, irmãos, Ele diz algo muito maravilhoso para o seu povo nesta manhã. O Senhor Deus está dizendo: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso estamos aqui nessa manhã. Sabe, irmãos, seria muito bom se hoje 80, 100 milhões ou 140 milhões de brasileiros pudessem escolher o Senhor Jesus para dirigir as suas vidas. Nós sabemos, é bem verdade, que há milhares de pessoas nessa grande multidão que já servem ao Senhor Jesus. Mas como seria se todos servissem a Ele? Se todos de fato fizessem parte desta raça eleita, deste sacerdócio real, em uma nação santa. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos fez como propriedade exclusiva dEle. Por essa razão é que nós estamos aqui hoje, para glorificarmos o seu santo nome, para darmos glórias a Ele por tudo aquilo que Ele fez e faz em nossas vidas. Por isso, eu gostaria de falar hoje para a igreja sobre os escolhidos de Deus. Esse será o nosso tema desta manhã. Porque é um privilégio muito grande que nós recebemos de Deus por todas essas palavras que aqui nos são apresentadas. Olha, irmãos, essa alegria, certamente, dessas palavras é muito maior do que aquela que, às 20 horas desta noite, daquele candidato que foi eleito, será muito maior a nossa alegria, porque jamais alguém pode ter alegria nesse mundo que nós, os cristãos, temos por sermos parte da família de Deus. Amém. Por sermos sacerdotes real do Senhor Jesus. Ninguém neste mundo, o dinheiro deste mundo não pode dar tão grande alegria para alguém nessa vida. Por isso, irmãos, o mais importante ainda de tudo isso é saber que nós, o povo de Deus, não fomos eleitos pelo povo. Nossa eleição também não é temporária. Lembra disso? Também não fomos escolhidos por pessoas, mas unicamente pelo próprio
Senhor e Salvador das nossas vidas, o Senhor Jesus. O nosso lugar não é em Brasília, não é no palácio, mas é na glória eterna. Amém. Com Jesus e os seus anjos. Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, até lá há um longo caminho a ser trilhado. Não é fácil ser eleito. É preciso trabalhar muito para alcançar essa eleição. Se é na vida natural das pessoas, se requer sacrifícios, eu diria que para Deus este caminho não é diferente. Este caminho requer dedicação, esforço e, acima de tudo, perseverança. Porque, irmãos, esse privilégio de ser escolhido por Deus é por uma única razão. Porque nós fomos escolhidos para fazer parte do reino de Deus, da nação santa, para sermos um povo exclusivo dele. Por essa razão ele nos elegeu. E é isso o motivo da grande alegria de Deus também para conosco. E isso, irmãos, nós podemos vermos, como também fala em Salmo 106, versículo 5. Ele diz: para que eu possa ver. O salmista estava dizendo isso. A felicidade dos eleitos. E alegrar-me com a felicidade do teu povo. E gloriar-me com a tua herança. Ou seja, com a alegria do teu povo. Por isso nós estamos aqui hoje, irmãos. Sim, por isso mesmo. Porque essa escolha é muito especial e é de muito valor, porque foi feita pelo Senhor Jesus. Vocês conhecem bem esse texto que eu vou citar agora, João 15,16. Diz: não foi vós que escolhestes a mim. Milhões de pessoas estão escolhendo uma pessoa para governar durante 4 anos. E Jesus já te escolheu antes da fundação do mundo, para que você reinasse eternamente com Ele na vida eterna. Irmãos, como nós somos privilegiados por Deus, mas qual é a razão dessa escolha? Qual é o motivo pelo qual Deus fala para nós esta manhã estas palavras de 1 Pedro 2,9? Exatamente para sermos um povo santificado em sua palavra. Porque nós sabemos, e é bem verdade, que o mundo precisa de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. E eu faço a seguinte pergunta: porque muitas vezes nós mesmos precisamos entender esta razão. Como encontrar a santidade? Porque a escolha já foi feita. Deus já constituiu. Deus elegeu o seu povo. Mas o seu povo precisa ser santo. Porque Deus é santo. E o que nós estamos fazendo? Eu digo que essa busca, ela deve ser constante na vida do homem e do cristão. Porque sem ela nós não seremos o povo santo de Deus. Nós não seremos o sacerdócio real dele, se nós não buscarmos com muita firmeza a palavra de Deus em nossas vidas. Sabe, nós temos ouvido falar de santidade até esses dias. Uma certa pessoa de uma igreja foi constituída por um homem, por um líder religioso, como santo. E eu lembrei de uma certa vez uma pergunta que uma senhora me fez: você acredita em santo aqui nesse mundo? Sabe, como eu não tinha o entendimento da Bíblia, eu disse para ela também que não acreditava.
pensava do mesmo jeito que ela. Porque se ouvia dizer que como pode um pecador ser santo? E no entanto, somente aquelas pessoas boas e escolhidas, a minoria, poderiam realmente ser santas ou santificadas. Mas isso após a morte daquela pessoa. Era assim que nos ensinavam. Porque o mundo está aí fora, cheios e lotadas de expressões de filosofias, ensinando coisas que realmente não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas sabe, irmãos, depois de conhecer um pouco a palavra de Deus, do Senhor Jesus, hoje eu afirmo com toda clareza que há santos, que há pessoas santificadas, não por merecimento, mas unicamente pela graça e pela misericórdia de Jesus em nossas vidas. Por isso, irmãos, ele está dizendo: vós sois raça eleita. E isto nós não temos realmente o que dizer senão agradecer a Deus. Porque Deus nos santifica em Cristo Jesus. Porque Ele é o Senhor, o nosso único Deus. Desde o princípio até hoje, Deus tem falado aos nossos corações. Ele tem nos chamado com santa vocação. E fez isso inicialmente lá para os judeus. Vejamos algum texto, Levítico, capítulo 19, versículo 2. Ele já estava falando isso para o povo lá. E o que ele disse para o povo? Ele disse: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E ele disse ainda, também em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, ele disse: vós me sereis reinos, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Mas nem todos obedeceram a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque está escrito na palavra em 2 Crônicas, em capítulo 15, e versículo 2. O Senhor disse: este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Irmãos, é sério. A palavra de Deus, ela está dizendo que nós temos que tomar posição, que nós temos que fazermos a escolha certa. Porque senão, Deus nos deixará também. É isso que a palavra de Deus está falando. E ele não falou simplesmente aos judeus. Verificamos isso em toda a Bíblia, onde Deus tem convocado os seus escolhidos para serem santos, através do sacrifício de Jesus. Também chegou aos gentios. No passado, apesar de Deus falar aos judeus, igualmente também hoje está falando para todos nós. Deus está falando para você aí, que está sentado, que ainda não tomou a sua decisão. Deus está falando para mim e para você, e para todos aqueles que obedecem a sua palavra. Irmãos, como eu já falei, essa caminhada, ela não é fácil. Santidade exige uma vida de renúncia e de dedicação. E ainda na aula, nós
estávamos lendo um texto onde o Senhor dizia para os discípulos: dispõe-te e vai. Duas palavras simples, né? Mas veja o conteúdo destas palavras. Disposição requer esforço. E vai no imperativo é uma ordem, requer obediência. Sem disposição e obediência, o homem não pode encontrar uma santidade perfeita na presença de Deus. Sem renúncia aos prazeres transitórios desta vida, nós não iremos agradar a Deus. É isso que a palavra está dizendo. E ainda assim, eu gostaria de dizer aos irmãos o que está escrito, porque Jesus falou isso. Porque diante de todas estas coisas que estamos ouvindo, estas palavras, nem todos ainda aceitaram. E segundo está escrito em 2 Crônicas, aqueles que rejeitam esta palavra, aquele que deixa o Senhor, está abandonado, está sem Deus em sua vida. Não sou eu que estou dizendo. Eu não quero Deus para mim e o diabo para você. Eu apenas espero que cada um de nós possamos ser de Deus. Porque Jesus disse em Mateus 26 e 28 que a aliança, o sacrifício que ele iria fazer na cruz, era em favor de muitos. Mateus 26 e 28 fala isso. Mas a vontade dele era dizer: olha, esta aliança e este sacrifício é para todos. Mas Jesus conhece a nossa radiografia espiritual e ele sabia que todos não iriam aceitar este sacrifício, esta aliança. E ele diz estas palavras: mas por que você ainda não toma uma decisão? Mas por que você ainda não quer aceitar Jesus como seu Salvador? Você tem ouvido essa palavra? Jesus tem te escolhido, tem te chamado. Mas ainda, irmãos, assim eu gostaria de dizer para você que não é fácil. Porque fazermos parte deste povo escolhido, realmente muitas vezes implica em algumas coisas difíceis do homem entender. Mas primeiramente falando, eu gostaria de dizer para você que quando nos revestimos de Cristo, pelo batismo e pela sua palavra, como todos deveriam aceitar isso, porque Cristo de fato transforma a nossa vida, a vida do homem, daqueles que creem no seu nome, como está escrito, porque foi isso que Jesus fez na vida de Paulo. Paulo era um perseguidor de Jesus, do caminho. Paulo prendia, açoitava e matava cristãos. E na verdade, o grande milagre também acontece na vida de Paulo. Sabe, e Paulo vem falar isso futuramente para os irmãos em Gálatas capítulo 3 e versículo 27. Ele diz: olha, por que isso aconteceu na minha vida? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, dele vos revestistes. Somos novas criaturas no Senhor Jesus. Quantas maravilhas, irmãos! Fazer parte desta nação santa, desse povo exclusivo de Deus, é muito especial. É um privilégio muito grande para as nossas vidas. Mas este é apenas o primeiro passo para aqueles que realmente conhecem e fazem a vontade do Senhor. E Paulo, ainda falando aos Efésios, em capítulo 4 e versículo 17, como afirma isto, ele dá um conselho hoje que serve para você e que serve para mim. Ele diz: olha, isto portanto vos digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andavam, como também andam os gentios,
na vaidade dos seus próprios pensamentos. Esse é um sentimento que ainda tem atrapalhado muito a vida das pessoas, irmãos. E eu vou falar por quê. Porque Paulo, na verdade, é quem vai falar o que está escrito, mostrando algumas características aonde o homem que tem o discernimento e ouve a palavra de Deus busca uma vida em santidade no Senhor. Porque ainda em Efésios capítulo 4 e versículos de 25 a 32, Efésios capítulo 4, versículos de 25 a 32, está dizendo aqui, mostrando 7 características que eu destaquei para mostrar para a igreja. Se você tem alguma dificuldade de entender a vontade de Deus e realmente de alcançar, de buscar essa salvação, comece a exercitar o que está escrito nestes versículos. Porque ele disse: não estou afirmando, irmãos, que a igreja está incluída com estas coisas, com este sentimento, mas eu gostaria de exortar todos a realmente a olhar com obediência o que está escrito. Porque ele diz isso, olha: por isso, deixando a mentira, e aí cada um julgue a sua vida espiritual com Deus. Ele diz: e por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Primeiro ponto. Segundo ponto: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Segundo ponto: aquele que furtava, estamos indo para o terceiro. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que acudir ao necessitado. Quarto ponto: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E quinta, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Sexta, longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmios, e bem assim toda malícia. A sétima e última: antes uns para com os outros, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Veja, irmão, 7 características é o número da perfeição de Deus. Então, se nós observarmos o que aqui está escrito, certamente nós estaremos alcançando a perfeição diante do Senhor. E aí, o que Pedro escreveu em 1 Pedro 2,9 vai ter todo o efeito e razão nas nossas vidas. Porque Deus falou isso lá no passado, para o povo de Israel. E, no entanto, irmãos, o povo de Deus deixou Deus. Mas Deus disse que também, se deixassem a Ele, Ele também os deixaria. Você acha que Deus fará diferente hoje? O que essas pessoas que abandonaram a fé, estão desanimados, ou mesmo aqueles que ouvem a palavra de Deus, até vêm da igreja e está tudo bom, está ótimo, não preciso tomar decisão, eu creio em Deus, eu sou obediente à palavra dele, eu faço bem, eu sou uma pessoa do bem. Irmãos, de boas intenções, diz um provérbio popular,
o inferno está cheio. Jesus disse: muitos são chamados e poucos são escolhidos. E eu estou dizendo aqui a palavra de Deus. Eu estou aqui mostrando para vocês que Deus nos deu um grande privilégio nesta vida. Ele disse: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos constituídos por Deus como sacerdotes real, partilhando do reinado de Cristo. Este é mais um privilégio que recebemos de Deus. E Apocalipse capítulo 5, versículo 10 fala isso, que é para o nosso Deus que os constituíste reino de sacerdotes e reinarão sobre a terra. É através de Jesus que Deus nos constituiu também em propriedade santa e exclusiva de Deus. Simplesmente só por ser? Não, mas para seguirmos os passos e os exemplos do seu Filho Jesus. E Pedro ainda fala isso em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 21. Ele diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. A finalidade dessa nova aliança com Deus é anunciar a sua palavra, a sua graça redentora ao mundo, para que o mundo de fato seja nações santas diante de Deus. Quem éramos antes, irmãos, de sermos escolhidos por Deus como povo? Nós não éramos nada, simplesmente menos que nada. Estávamos condenados pelo pecado. É isso que fala em Colossenses 1,13. Em 1 Pedro ainda 2,10, nesse mesmo texto, ele disse: vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia. Glória a Deus, hoje nós temos, mas agora alcançastes misericórdia. E ele disse ainda que a nossa vida não seria uma vida fácil, porque recebemos tudo isso de Deus, porque a Bíblia está constantemente falando para nós. E Jesus nos disse, ele fala em Lucas 14:26, se alguém vem a Cristo, a mim, para ser meu discípulo, ele diz: antes de tudo, deve estar disposto a negar a si mesmo, e principalmente ao mundo. Ele disse em 14:26 de Lucas: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O Senhor ainda continua mostrando as condições para realmente alcançarmos essa santidade e ser seu discípulo. Em Lucas 14:33, ele diz assim: pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo, não é apenas a minha vontade, é muito mais do que a minha vontade. Ele disse: tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. E ainda, irmãos, em Lucas 9:23, ele diz: olha, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga. Então você entendeu agora a razão dessas palavras tão bonitas que vemos em 1 Pedro, e capítulo 2? O mundo pode se apossar destas palavras se não estiver em Cristo. E nós? Nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus?
Temos feito a sua vontade? Portanto, irmãos, lembra o que eu vou te falar nesta manhã. Jesus tem te chamado todos os dias. Ele está aqui esperando em nosso meio você tomar alguma decisão que é abençoada da sua vida. Ele acha que você realmente precisa dele. Por isso ele está aqui te ajudando hoje. Ele está aqui te chamando. E ele espera que você não fique indeciso. Seja por qualquer razão que você hoje tome uma posição em sua vida. Mesmo que seja diante do sofrimento. Ele quer que você esteja na presença dele. E Paulo ensina a igreja e a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos de 8 a 10. Ele, ainda aqui, ele está nos ajudando a compreender a sua vontade e a sua ajuda. Ele disse através de Paulo: não te envergonhes por aceitar ele hoje, por tomar uma decisão a favor dele. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo, ele estava dizendo lá. Ele está dizendo, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Por isso eu falei do passado dos judeus. Ele falou lá para eles, mas nós já estávamos no propósito de Deus. E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, e principalmente, irmãos, trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho da salvação. Paulo fez a escolha certa. Ele não anulou o seu voto. Ele escolheu Jesus para ser o seu orientador, para ser o seu governante espiritual, porque ele sabia que Jesus cumpriria as suas promessas em suas campanhas missionárias de salvação. Você tem alguma dúvida disso? Então, por que hoje você não toma uma decisão na sua vida? Mesmo que seja para pedir a ajuda dele, porque muitos aqui já tomaram a decisão um dia de seguir a Cristo. E lembra de uma coisa, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Esta é a ordem de Deus, não somente para mim, não somente para você que é cristão, mas principalmente para aqueles que ainda não aceitaram a sua palavra. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Assim diz a palavra de Deus. Hoje, se você realmente quer renovar, se você realmente quer fortalecer a sua fé, não, se humilha na presença de Jesus. Não é de homens, não é de pessoas, porque foi Ele que escolheu você. Essa escolha é eterna, não é para 4 anos. Por isso hoje você pode fazer isso, vindo até aqui à frente e pedindo as orações da igreja. Que Deus abençoe a todos. Amém.